Estamos iniciando mais uma escola dominical da revista A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje estaremos vendo a lição de número 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O textuário dessa lição está na Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Verdade prática: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Então nós vemos aqui no textuário que a igreja ela foi edificada sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Então, tudo o que está escrito na Bíblia, na Palavra de Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, é o fundamento para que nós venhamos a conhecer mais o que o Senhor nosso Deus fez em toda a história. Na verdade prática, deixa bem claro que Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja. Então, Jesus Cristo é o principal fundamento. Hoje há muitas igrejas que têm outros fundamentos, mas a Bíblia deixa bem claro para nós que o fundamento principal da igreja é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, todo o nosso conhecimento é fundamentado nos ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e também depois em tudo que ficou escrito pelos apóstolos. Efésios capítulo 2 é a nossa leitura bíblica em classe, que está desde o versículo 20 do capítulo 2 de Efésios até o versículo de número 27. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, na qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Temos também na leitura bíblica em classe um texto de Mateus, né? Então, Efésios é de 20, capítulo 2, de 20 até o versículo 22, e em Mateus, capítulo 7, do versículo 24 até o versículo de número 27, que nos diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, nós vemos aqui na Epístola de Efésios que é muito importante que nós venhamos a entender que todo o conteúdo da palavra de Deus, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, nós devemos prestar atenção. Por quê? Porque nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Desde o Velho Testamento, os profetas já anunciavam a vinda de Cristo, que Cristo viria à Terra. Nós vamos encontrar isso em profecias no livro do profeta Isaías, no livro do profeta Miqueias. Então, nós vamos encontrar várias referências na Bíblia já apontando para Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o principal fundamento, é a pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor.
Então veja bem, o que o Senhor quer de nós é que nós venhamos viver uma vida de santidade diante da sua presença. E como nós podemos viver uma vida de santidade? Obedecendo a palavra do Senhor. Como diz o texto da palavra de Deus, como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Então isso serve para todos nós. Nós só podemos nos santificar diante da presença do Senhor nosso Deus, obedecendo a sua palavra. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, aquele que tem o Senhor como morada no seu espírito, né? Morada de Deus em espírito, ele está apto para fazer a vontade de Deus sobre a terra. No texto de Mateus, nós temos interessante falando sobre aquele que escuta essas palavras e as pratica, é um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Nós vemos na Bíblia vários exemplos, principalmente entre os fariseus, de homens que eles ouviam a palavra de Deus, eles até conheciam a palavra de Deus, mas não colocavam em prática aquele conhecimento. Não viviam aquilo que ensinavam. Então a Bíblia deixa bem claro para nós que é importante que nós ouçamos a palavra de Deus e também as pratiquemos. E aqui deixa bem claro que este que ouve e pratica a palavra é semelhante àquele que edificou a sua casa sobre a rocha, porque vem a chuva, sopram os ventos, combatem aquela casa, mas ela permanece de pé. Assim é a nossa vida, passamos por lutas, por dificuldades, mas se nós estivermos firmados em Cristo, nós suportamos todas as dificuldades que vierem sobre nós. E aquele que ouve essas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei a um homem sensato que edificou sua casa sobre a areia. E desceu as chuvas, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então nós vemos que estes que ouvem a palavra de Deus e não praticam, não colocam essa palavra no seu coração, o que acontece nas suas vidas? Quando vem as lutas, quando vem as dificuldades, eles não têm como suportar essas dificuldades. Então, eles abandonam os caminhos do Senhor, eles saem da presença de Deus. Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, o ponto central nesta lição. Vejamos o que diz a introdução. Por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara com um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim há o propósito divino que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nesta lição, estudaremos cada um desses aspectos. Então, nós podemos encontrar na Bíblia a doutrina dos apóstolos como ensinamento fundamental para a nossa vida, para nós andarmos na presença de Deus. Quando nós vamos observando ali na Bíblia os ensinamentos do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, de Tiago, de João, nós vamos encontrar muitos ensinamentos gloriosos para nós colocarmos em prática na nossa vida. Vejam bem que o importante não é apenas ouvir a palavra de Deus, mas colocar esta palavra em prática. O santuário judeu, um edifício espiritual. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. A proibição dos estrangeiros acessar o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a Igreja.
Assim, o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Nós vemos que a igreja ela é formada por habitantes de todos os povos sobre a terra, né? Povos, tribos, línguas, nações, todos aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador e decidiram viver uma vida em comunhão com Deus, fazem parte da Igreja de Deus. Antigamente nós vemos pela Bíblia que Israel era o povo escolhido, uma nação que foi escolhida por Deus. Agora, com a igreja nós vemos que ela é composta de pessoas de todas as partes do mundo. O santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus e reafirma a instrução de Estevão, em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Desse modo, os crentes judeus ou gentios tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Então, o Senhor ele quer habitar no coração de cada cristão, que cada cristão possa ser um exemplo sobre a terra, vivendo, sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus para fazer tudo aquilo que agrada ao nosso Senhor. Sabemos que a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. A pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações, no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Venhamos a viver a nossa vida sempre tendo Cristo como fundamento principal, seguindo o seu exemplo sobre a terra, fazendo o que ele nos ensinou através da sua palavra, estaremos assim agradando ao Senhor nosso Deus. Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica, em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Ele mesmo afirmou ser a cabeça da esquina. Portanto, a pedra angular desse novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha. Então, Jesus Cristo é essa pedra principal. E os apóstolos testificaram também de Cristo, afirmando ser ele a pedra principal. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Então, como nós falamos, ouvindo a palavra de Deus e colocando esta vida em prática, colocando em prática esse ensinamento que nós recebemos da parte de Deus, estaremos fazendo aquilo que o Senhor requer de cada um de nós. Na síntese desse tópico 1, então, em Cristo, um novo conceito de santuário é construído. Os crentes são comparados a um edifício espiritual onde Cristo é a pedra principal. O fundamento dos apóstolos e profetas. O conceito de apóstolos. O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. O apóstolo é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo.
Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com o compromisso de instruírem a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva, e a mensagem de Cristo, o fundamento. Se nós prestarmos atenção, nós vamos ver que no começo da igreja primitiva, os textos do Novo Testamento não estavam sendo escritos. E por que isso acontecia? Nós podemos ver no próprio escrito do apóstolo São Paulo que ele esperava que a vinda de Cristo seria próxima, que Jesus Cristo voltaria de imediato. Mas como isso não aconteceu, com o passar do tempo, sentiu-se necessidade de deixar escrito aquilo que Jesus fez. Os ensinamentos do Senhor foram deixados escritos através do Evangelho e depois os ensinamentos dos apóstolos através de Pedro, Tiago, João, né? E aí se compôs o Novo Testamento. Então, nós vemos que foram deixados 27 livros no Novo Testamento, onde está relatado os ensinamentos dos apóstolos. O apóstolo Paulo, que tem assim a maioria das epístolas que foi escrita por ele, deixou muitos ensinamentos para que nós venhamos colocar em prática em nossos dias. A doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as Escrituras. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Então, nós vemos a autoridade da Bíblia Sagrada. A Bíblia é composta de 66 livros, 39 no Velho Testamento, 27 no Novo Testamento, que constitui a Palavra de Deus. E está bem claro que este é o fundamento da nossa fé. Não podemos colocar um outro livro nos mesmos parâmetros da Bíblia. Embora outros livros eles possam servir para nos explicar algumas coisas, fazer com que nós tenhamos um entendimento mais completo do texto sagrado, nenhum livro pode ser colocado no mesmo nível da palavra de Deus. O testemunho dos profetas. A palavra grega profeta significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios 2:20, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja, e não os do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério, que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários, que falaram inspirados pelo Espírito Santo, perfazem o alicerce da Igreja de Cristo. Então, nós vemos que há muitos ensinamentos no Novo Testamento. Tanto Jesus, através dos evangelhos, como depois os apóstolos. E toda essa doutrina, ela é importante para que nós venhamos a fazer aquilo que o Senhor requer de nós, através da sua palavra, entendendo aquilo que o Senhor quer da sua igreja. Cada versículo que nós lemos, cada texto que nós lemos, certamente tem um ensinamento glorioso para nós colocarmos em prática. Então, a síntese desse tópico 2
A igreja está edificada sobre a pedra angular que é o próprio Cristo. O seu fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas bíblicos. Deus foi revelando aos profetas do Antigo Testamento os detalhes dessa promessa messiânica. Nós vamos encontrar lá no livro do profeta Isaías: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, cujo nome será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Nós vamos encontrar também em Miqueias a profecia que fala sobre o nascimento de Jesus Cristo na cidade de Belém de Judá. Então, desde o Velho Testamento, Jesus Cristo já estava sendo anunciado pelos apóstolos. Edificados para a morada de Deus. Edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas, o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor. Então nós vemos aqui a importância do crente passar por um processo de santificação. A Bíblia deixa bem claro, Jesus Cristo dizendo: todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Mas nós não podemos permanecer da forma como nós chegamos. Nós precisamos ir passando por um processo de santificação, e passando por um processo onde as nossas ações elas vão sendo modificadas, a nossa forma de viver passa a não ser mais a mesma, porque nós somos transformados pela palavra de Deus. A palavra de Deus ela nos transforma, ela nos limpa, ela nos purifica e faz de nós uma nova criatura em Cristo Jesus. Templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naum, que designa o recinto interior do lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro dos sumos sacerdotes com Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo. Separado do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus em espírito. Vemos a importância do crente viver cumprindo os ensinamentos da palavra de Deus. A Bíblia nos ensina que nós devemos orar e vigiar. Através da oração, nós conversamos com Deus. E através da nossa postura, nós vamos vigiar para nós não fazermos nada que seja desagradável aos olhos do Senhor nosso Deus. Então, viver da forma como o Senhor quer para nós. Não da forma como nós queremos, mas da forma como o Senhor quer que nós venhamos a viver. Então, como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito. Morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio de seu Espírito. E que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes, a igreja, formada por judeus e gentios. Então nós vemos aqui que o prazer do Senhor é estar na vida de cada cristão, é que cada cristão seja morada do seu Santo Espírito, que a igreja possa cumprir com os propósitos de Deus na terra.
e fazer aquilo que o Senhor nos ensina através da sua palavra. Então, na síntese desse tópico 3, nós vemos que Deus habita naquele que está edificado em Cristo, tornando-se templo santo do Senhor. E qual é a conclusão da nossa lição? A comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. A palavra de Deus, ela permanece para sempre, jamais será revogada. Então, para que nós venhamos viver uma vida em comunhão com Deus, passemos a viver uma vida meditando na sua palavra, porque através da meditação na palavra de Deus, o Senhor vai nos ensinando o que Ele requer de cada um de nós. O que nós vimos nesta lição? A respeito de edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, nós podemos pensar em algumas questões. Ao reconciliar ambos os povos, o que Cristo fez? Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja. O que a identificação de Cristo como a pedra angular remonta? A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica, em que a pedra rejeitada tornou-se a cabeça de esquina. Qual é o significado de apóstolo? O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. Qual é o significado de profeta? A palavra profeta significa proclamador e intérprete da revelação divina. Segunda lição, todo crente bem ajustado torna-se o quê? Todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor. E assim nós chegamos ao final desta lição de número 8 da revista A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Que a paz do Senhor esteja com todos vós.